Feliz Páscoa para vocês. Amém? Pastor Fernando ainda não está tão 100%. Para quem não sabe, ele pegou uma dengue. As plaquetas dele caíram demais. Ele não estava conseguindo nem ficar de pé, tadinho. Tentamos entrar no hospital várias vezes. Num dia dessa semana, não tinha nem vaga a igreja. Tantos casos. Mas Deus levantou um anjo, né? Quero agradecer aqui, porque eu sei que pode ser que ouça, né? Porque o nosso culto está sendo gravado. A Nadir, mãe da Dani, ela é enfermeira com dengue. Ela ia em casa passar o soro no pastor. E foi isso que levantou ele. As plaquetas já começaram a subir. E eu acredito que essa semana ele já vai estar melhor. Amém? Agradeço aí a oração de vocês, em nome de Jesus. Vamos lá. O tema da palavra esta noite é Pesach. Pesach é o termo Páscoa no hebraico. Amém? Também tem a forma latina, esqueci, deu um branco aqui. Estou pensando no meu negão, vocês acreditam nisso? Será que ele comeu, será que não comeu? Porque se eu não der para ele esses dias, ele não come, igreja. Eu estou tão acostumada, porque lá nós temos divisões, né, nas nossas tarefas. A parte da alimentação fica com ele, o resto comigo. Então tá, eu fico até preocupada. Mas amém. Pesach. Pesach é uma forma, né, de se dizer no hebraico Páscoa, que significa passar por cima. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Vou dar uma introdução para vocês, para depois entrar na palavra. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13 e 14. Isso, acharam? Êxodo, bem no comecinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 13 e 14. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por, o que está escrito? Memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Vamos fechar os olhos. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Quero dizer a vocês que nos visitam, que estejam à vontade. Essa é a casa de Deus. E nós estamos aqui esperando de Ti, Senhor, uma palavra que venha do Teu trono. Por mais que eu tenha me preparado, por mais que o Senhor tenha me visitado essa tarde, Pai, eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer se o Senhor não falar através de mim. Senhor, a primazia aqui é sua. Nós queremos ouvir uma palavra que vem do Senhor. Tem tantas pessoas que saíram de casa hoje, Pai, para buscar o Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença aqui, Espírito Santo. E que o Senhor flua no nosso meio. E que o Senhor fale abertamente no nosso meio. Porque é em Ti que nós confiamos. É em Ti que nós depositamos toda a nossa força e toda a nossa alegria. Amém, igreja? Se alguma coisa esbarrar em você aí, não liga não. Pode ser o anjo do Senhor. Foi o que eu mais orei pedindo que os anjos do Senhor passeassem por essa igreja hoje. Amém? Ele tem lugar no seu coração? Então, Igreja Viva é uma igreja que celebra. É uma igreja que tem a liberdade na presença de Deus. Vocês sentem essa liberdade na presença de Deus? Aonde tem liberdade, o Espírito Santo faz o quê? Ele atua. Amém? Então vamos lá. Aqui, em Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 14, o Senhor nos deixou um pedido. Você entendeu qual foi o pedido que o Senhor deixou para você? Ele disse assim,
que esse dia é para ser para nós um memorial, ou seja, é para que nós venhamos a lembrar sempre. E além de lembrar, é para ter como que uma solenidade. Mas essa hoje eu estou que estou, hein? Essa solenidade não é para qualquer um. Fala para o seu irmão, não é para você. O culto não é para você. É para Deus. Essa solenidade é para o Senhor. E o Senhor disse ainda no recado dele, né? Mas as vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, agora deixa de ser um pedido. Agora vira um princípio. Eu quero que perpetuamente as suas gerações celebrem o meu nome. Você sabe quem é a sua geração? Quem são? As nossas gerações são os nossos filhos. Eu sou a geração da minha mãe. Você é a geração dos seus pais. Amém, igreja? Mas para que eles possam celebrar perpetuamente a nossa geração, nós vamos precisar fazer o que com a nossa geração? Ensiná-los. E o que é que nós temos que ensiná-lo? Justamente o que aconteceu naquela noite. Aquela noite, eu deixei bem escrito aqui para não me perder. Naquela noite, vocês precisam explicar para os seus filhos, vocês precisam ensinar para os seus parentes, vocês precisam ensinar para os seus pais, se eles não vêm para a igreja. Você precisa ensinar para os seus filhos adolescentes que aquela noite Deus passou pela terra do Egito. E Ele feriu de morte todo o primogênito dos homens e dos animais. E Ele trouxe juízo contra os deuses do Egito. Interessante que todos os deuses, letra minúscula, do Egito, têm uma forma, um formato de animal. E por isso que o Senhor também trouxe juízo não só para os primogênitos dos homens. Ele também trouxe juízo para os primogênitos dos animais. Ou seja, cada imagem que representava um Deus morreu. Esse foi o juízo que o Senhor trouxe. Esse foi a mensagem que o Senhor trouxe. Amém, igreja? Ele trouxe juízo contra os deuses do Egito. O sangue foi o sinal de obediência a Deus, e por esse sinal, o anjo da morte reconhecia as casas que ele deveria que poupar. O que ele fazia com a casa que ele tinha que poupar? Páscoa, pechar. Ele passava por cima. E quem é esse anjo, igreja? O próprio Deus. Ele disse: eu passarei. Estudem lá para vocês verem o capítulo 12. Então esse sangue foi um sinal de obediência a Deus. E por esse sinal o anjo da morte reconhecia as casas que ele deveria poupar. E ele passava por cima. A fé em Deus e no seu sinal e na sua promessa é que trouxe paz nas casas onde o sangue havia sido aspergido em obediência às exigências de Deus. O Senhor falou para Moisés: fala para cada família pegar um cordeiro, pode ser um cabrito também, mas pegue um cordeiro, e todos eles vão matar, imolar o cordeiro na mesma tarde. Se a família for muito pequena, diz para se ajuntar a família, porque eles precisam assar o cordeiro. Mas o sangue do cordeiro, vocês vão passar no batente das portas, nos umbrais. Então, o batente daqui, a parte de cima e a lateral. Todos ficam pensando na morte que o Senhor trouxe para os primogênitos no Egito, né? Porque nem o herdeiro do trono, nem o filho de Faraó conseguiu escapar do juízo de Deus, viu, igreja? Não conseguiu escapar. Então havia muito choro lá. Mas essa noite eu quero que vocês se atentem com a paz que tinha dentro das casas que tinham como sinal o sangue. A fé já estava ali.
O Senhor já estava ali considerando, trabalhando a fé no seu povo, porque aquele sangue, Jesus já estava participando ali, porque nós sabemos que o cordeiro prefigura a imagem de quem? De Jesus. Então, você teria fé se hoje explodisse uma outra pandemia agora da dengue? Porque eu fiquei sabendo que um mosquitinho minúsculo, diz que é uma menina, né? É uma menina, a dengue, né? Diz que não faz nem barulho. Pelo menos se fizesse zzz. Não tem como. A menina é quieta. Diz que tem os horários certos para picar, né? Mas eu ouvi dizer que tem 4 tipos de vírus. Não é que o mosquitinho vai te picar que você está contaminado. Não, o mosquito precisa estar contaminado. Só que eu fui contaminado com um tipo de vírus. Diz que tem mais 3. Eu ouvi dizer da boca de médico que se eu pegar o próximo, a próxima já é hemorrágica. Se for um vírus diferente, porque esse eu já não pego mais. E se hoje viesse uma outra pandemia, você tivesse ficado dentro da sua casa, como você ficou nos tempos do Covid, que muitas pessoas se desesperaram. Você teria fé? Amém. Você teria paz para ficar dentro da tua casa, porque você sabe que a tua casa é marcada com o sangue do Cordeiro? Entenderam? A loucura que foi aquele dia. Os egípcios todos sabiam que viria uma sentença de Deus. Por quê? Porque Israel é o nosso norte. As festas de Israel têm um significado para o globo terrestre, se vocês querem saber. As festas de Israel, quando existe lá, elas influenciam o mundo inteiro. Então, hoje não é uma noite comum. Para nós, hoje é uma noite o quê? Profética. Hoje é Páscoa. E a Páscoa, ela não vem dos cristãos. A Páscoa vem do judaísmo, que é uma religião de quem? Dos hebreus. E nós cristãos também comemoramos a Páscoa. Eles comemoram o dia que o anjo da morte passou e não os levou. E nós comemoramos o quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então, as festas em Israel representam um calendário de Deus para que certas coisas aconteçam na terra. E você vai ver que todas essas coisas estão acontecendo em Israel. Exemplo, durante a Páscoa, a festa da Páscoa, Jesus morreu. Na festa das primícias, ele ressuscitou. Foi no Pentecostes que o Espírito Santo chegou. Provavelmente Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, porque ele tabernaculou. Ele é a presença de Deus em nós. Aonde que tinha que passar o sangue? Nos umbrais das portas, né? E quem é a casa hoje? Somos nós. Ele tabernaculou. Ele entrou dentro de você, igreja. Hoje o sangue está sobre você. E se você estiver dentro da sua casa ou em qualquer lugar na face dessa terra, a proteção está com você, porque você é o tabernáculo de Deus. Entenderam? Que para os judeus a Páscoa era porque o anjo passou e não os feriu, e para nós é a morte ressuscitou, e a ressurreição do nosso Senhor. Aleluia. E esse momento de festa, qual é a festa que nós estamos celebrando? É quando os céus e a terra se alinham. É uma convergência. O que é uma convergência? É quando se dirige para um ponto comum. É quando os céus e a terra se alinham nesta festa, só para abençoar você.
Algo vai acontecer, isso é fato. Você tem essa expectativa no seu coração? Se você soubesse que lá no lugar tal, Deus estaria se manifestando, com prodígios, com sinais, muitos de vocês correriam para lá, porque vocês saberiam que lá Deus está se manifestando. Mas não, Deus está se manifestando aqui, você está aqui essa noite. Amém, igreja? O interessante é que Deus, assim como Ele fez naquela época e trouxe juízo sobre o Egito, na Páscoa Ele também traz juízo. Só que quando chega no dia do juízo de Deus, quando Ele começa a observar a terra, quando Ele nos observa, Ele vai encontrar homens fazendo as coisas que são maus, coisas que são más perante o Senhor. Ele vai encontrar homens que estão voltados a fazer o mal. Mas Deus também vai encontrar pessoas que estão voltadas a fazer o bem. E como que você está essa noite? Você anda armando armadilha para alguém? Você anda arquitetando dentro do teu coração alguma maldade? Porque o Senhor essa noite Ele passa. É uma noite profética. Ou dentro do teu coração você também está arquitetando o que é o bem, o que é fazer o que é bom perante o Senhor. Dentro do seu coração você nem parou para pensar nisso. Eu nem parei que eu podia estar arquitetando o bem ou o mal. Mas se você está pensando assim, isso é um bom sinal. Significa que você está na paz. Mas se você estiver aqui essa noite atribulado com alguma coisa que está acontecendo contra você, não precisa arquitetar o mal contra ninguém. Você vai entender por quê. Que dia é hoje? Do dia, do mês e do ano. Então guardem esse dia. Guarda este mês e guarda este ano. Porque você está aprendendo aqui que há o quê? Uma junção do céu com e está mirando em você. Isso não é brincadeira, igreja. Isso aqui não é força de palavra, isso aqui não é ciência, isso daqui não é, técnicas. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Existe uma convergência, ou seja, tudo está fazendo para convergir num ponto. E esse ponto nós sabemos que é a igreja. E nós estamos nela. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem frustrado os planos de alguns homens. Deus tem frustrado algum dos seus planos? Porque se algum dos seus planos está sendo frustrado em qualquer área da sua vida, pode ser que você não tenha percebido. No teu coração você pode estar arquitetando mal contra alguém. Eu estava ali observando as crianças dançando. Aí eu comecei a olhar para os pais de algumas crianças. Gente, eles não tinham olhar para o outro do lado. A Dani estava assim, vidrada na filha dela. A Maísa vidrada na filha dela. A Thaís vidrada e filmando a filha dela. Aqueles dois ali virados para lá. Por quê? Porque a Nicole estava aqui na ponta. A Bianca não deu para ver a Laura, mas o casal aqui vidrado no Emanuel. Ou seja, não tinha olhos para outros, né? Não tinha. Ficava prestando atenção só naquilo que lhe dizia respeito. E assim é como nós. Pode ser que você esteja olhando tanto para o seu problema, tanto para você, que você não está vendo que Deus pode te tirar dessa situação. E o Senhor pode. É uma noite profética. É Páscoa. É Páscoa. Amém? Quando Deus, Ele começa a frustrar os desígnios das pessoas, Deus também começa a fazer com que a bênção chegue nas mãos de outras pessoas. O Senhor também faz com que projeto de outras pessoas que não estavam dando certo volte a dar. E isso é muito bom, igreja. E isso é muito bom, porque aquilo que não estava dando certo na tua vida vai passar a dar.
Aquilo que você não conseguia completar, aliás, você não conseguia nem raciocinar direito, colocar suas ideias da maneira como você gostaria que estivesse. Até isso vai acabar, porque o Senhor vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. E isso só para que todos saibam que o sim e o amém vem de um só. Vem do Senhor. Aonde é que está parada a tua bênção? Na mão do diabo? Não. Essa não é a palavra para a igreja essa noite. Esqueçam dele, ele é vencido. A palavra de Deus para a igreja esta noite é bem direta. A tua bênção está parada na mão do Senhor. Mas hoje você pode fazer com que isso mude. Porque em vez de você olhar só para você, você passe a olhar para Cristo. Porque é Ele que te leva até a Deus. Amém, igreja? Mas a Páscoa é onde tudo começa. Porque Páscoa significa sair do cativeiro. O que é sair do cativeiro? O que o cativeiro significa para você? Pensa aí. Cativeiro para mim é prisão. Estar cativo significa que eu estou presa e eu tenho um dono. E eu passo a ser escrava daquele dono. Então a minha maneira de vestir, a minha maneira de comer, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar é igual ao dono que eu sirvo. Por isso que de mim vocês não vão escutar palavrão, igreja. Por isso que de mim vocês não vão escutar mentira. E isso não estou falando porque eu estou aqui em cima. Quem anda comigo me conhece. Por isso que em mim muitas coisas do mundo acabaram. Por quê? Porque agora quem é o meu Senhor é Jesus Cristo. Então é fácil saber quem é o Senhor das pessoas. É só ver do jeito que se veste. É só observar a maneira como fala, como trata as outras pessoas. É só perceber o quanto de perdão existe na pessoa, se ela perdoa ou não. Isso fica muito fácil da gente entender quem é o Senhor dessa pessoa. E glória a Deus que nós fizemos a opção pelo Senhor já, né? Existe volta para você? Existe volta para vocês aí atrás? Nem para mim. Você pode estar cativa hoje, minha irmã. Escuta o que eu estou falando para vocês. Você pode estar aqui hoje cativa por causa de uma dor. E essa dor não é uma cirurgia que você fez. Essa dor não é uma doença que você teve. Não é uma sequela da Covid ou da dengue. Não, essa dor é emocional. Você pode estar aqui hoje o pó. Você pode estar cativa aqui hoje por causa de uma dor, por causa de um trauma. Por causa de uma palavra que foi dita a você. Senhor, como que eu vou sair de uma situação que não tem saída? Tudo começa na Páscoa. O Senhor vai passar por cima. O mal não vai te tocar, porque quando o Senhor passa, você também passa. Quando o mal tenta te tocar, você vai lembrar: o sangue de Jesus está sobre mim. Então o mal não pode me tocar. A morte não pode me tocar. É isso que tem que estar dentro do teu coração. O que mais que pode manter uma pessoa cativa? Ideias erradas. Quantas ideias erradas no coração das pessoas. O que mais pode te manter cativo? O passado? As coisas que você viveu lá atrás? E não vai viver mais? Sim, isso pode te manter cativa. Pode te manter cativo de esperanças que não vão acontecer. E a palavra de Deus diz que a esperança adiada faz o quê? Adoece o coração. Sabe o que é um coração doente? Coração é representação de alma, igreja. Eu nunca tinha assistido aquele filminho lá Divertidamente. Fala a verdade, eu não tinha paciência. Oh meu Deus, ficar lá vendo aqueles bichinhos para lá e para cá. E o Léo estava aí esse final de semana, o meu neto, o loiro. E ele falou: vovó, hoje você não escapa.
Eu vim para a gente assistir divertidamente. Eu falei, não está em cartaz ainda, amor. Ele disse, não é o 2, é o 1. E colocou. A nojinho, que belezinha. Quem já assistiu aquilo lá? Só você, Michele? Só você? Isso. Gente, assistam. É maravilhoso. Então, eu assistindo com o Léo e eu vendo ali as emoções, vendo como que as coisas, né, acontecem. E eu falei, meu Deus, quanta coisa o Senhor usa para falar com a gente. Às vezes a gente não quer ouvir as coisas que é de adulto, né? Não é assim que está acontecendo com você? Às vezes você não está prestando atenção nas coisas que seriam do seu gabarito, do seu porte. Aí Deus vem e usa coisas tão simples para falar com vocês, né? Deus usa as coisas tão simples, Ele fala, agora o meu servo vai entender. E eu espero que você entenda. Tem saída para tudo. Mas essa saída está em Cristo Jesus. Não está em outro. Não está em outro. Páscoa significa passagem, passar por cima. Isso significa em nome de Jesus, que a esterilidade em nenhuma das áreas da sua vida vai poder te pegar. Só por causa do sangue de Jesus. Amém? Entenderam o que é Páscoa? O que é Páscoa então? É o ovo? Misericórdia, nem coelho bota, não é a coelha? Eu não entendo como que eu era tão tonta. A gente está muito acostumados a escutar e acreditar no que os outros falam, né? Duas grandes mentiras. Primeiro, coelho não bota. E se botasse, não seria chocolate, né? Para nós não é uma bobagem isso? Falar sobre isso aqui no púlpito? Então, mas contaram essa mentira para você desde criança e você nunca questionou. E se você nunca questionou essa mentira, que dirá muitas outras, né? Mas vamos lá. Romanos capítulo 10, por favor, vamos entrar na palavra. Capítulo 10, versículo 8. Acharam? A palavra, quem escreveu, quem está falando isso aqui é Paulo. A palavra está junto de ti. Está na tua boca. Está no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, 2 pontos. Vamos prestar atenção na palavra. Depois dos 2 pontos, vem o versículo 9, que eu não vou pedir para pôr agora. Deixa no 8, por favor. Mas aqui o que eu quero dizer para você com o versículo 8? Nós, eu e você, estamos numa transição para um tempo novo. Glória a Deus por isso. Se eu tivesse numa enrascada e eu ouvisse uma palavra dessa, eu daria pulos, porque eu sei o que é a fé, igreja. Nós estamos numa transição para um tempo novo. E não é bem isso que você tem falado para você mesmo? Queria viver um tempo novo. Oh, meu Deus, me dá uma nova oportunidade. Senhor, eu não vou te decepcionar se o Senhor me fizer viver um tempo novo. E Paulo está dizendo aqui, ó, a palavra está junto de você. A palavra está na tua boca, está no teu coração. Esta é a palavra de quê? Justamente o que tiveram que ter no dia que Deus julgou o Egito. No dia que Deus trouxe juízo sobre os deuses do Egito. Justo no dia em que Deus falou, passe o sangue do cordeiro nos umbrais, nos portais das portas, ou seja, fiquem aí dentro, não saia, porque por volta da meia-noite, eu, o Senhor, passarei e matarei todos os primogênitos dos homens e dos animais. E o que é que manteve um sanguíneo dentro da casa? Eu posso falar para vocês quem são os sanguíneos aqui da igreja.
Mas eu não vou falar porque eu não pedi permissão. Se vocês quiserem se manifestar, é só levantar a mão, não tem problema não. Mas quem conseguiria manter reticência dentro de casa? E a curiosidade? O meu genro Júlio seria um que não ia ficar dentro de casa, só pela fé. Se ele escuta tiro, ele já sai, e sai como que se ele fosse o Elcio, o capitão. Não tem nem arma, não tem nem sei lá, aquele colete lá que põe no peito. Gente, tem briga, porque ele mora bem no centrão de Monte Sião ali, bem no centrão, na Rua dos Sapos. Quando sai briga, ele já sai todo querendo saber o que era. Aí eu falo, Júlio, por que você faz isso? Meu pai era o Cabo Lázaro. Falei, quantos anos você tem, Júlio? Tem 40. Quantos anos você tinha quando seu pai morreu? Ele tinha 9. Ele nunca nem lembra que o pai dele tinha arma ou era polícia. Mas está no DNA da pessoa, né? Está no DNA da pessoa, às vezes, querer saber o que não deve, né? Está no DNA, às vezes está no comportamento, às vezes está na maneira como você, o seu comportamento, o seu temperamento, sua personalidade, está em você, às vezes, perguntar coisa para Deus que Deus não vai te responder. Deus não vai antecipar para você, porque Ele sabe como que você é. Então aquelas pessoas tiveram que ter fé, e ficar dentro de casa e saber que aquele dia não era o dia da morte delas. Pelo contrário, era a noite de uma transição. E qual é a noite de hoje? É a Páscoa. Recebe a transição. Recebe, Bruna, sua mão linda aí, ó. Recebe em nome de Jesus um novo tempo. Recebe aquilo que você veio buscar e está falando para o Senhor: Pai, me dá uma nova oportunidade. Eu já orei desse jeito há muitos e muitos anos atrás. Era como se eu estivesse numa situação que não tinha saída. E isso é uma mentira para nós, porque a gente mesmo sendo filhos de Deus, nós não temos estrutura muitas vezes espiritual para entender algumas coisas. Mas o Senhor está só querendo te dizer isso para você. Calma, não chegou ainda, mas eu estou trabalhando. Calma. Você pode esperar no Senhor? Calma, calma. Ele disse para você que está trabalhando. Então vai chegar em nome de Jesus. Amém? Uma nova oportunidade. Paulo estava mostrando simplesmente que os homens não precisavam ficar procurando Cristo ou a palavra do Evangelho, porque eles não sabiam onde eles iam. Essa palavra em Romanos específica para os judeus que não estavam aceitando a justiça pela fé. Eles queriam a justiça feita de uma outra maneira, mas não pela fé. Então eles ficavam correndo atrás de toda sorte de vento. E Paulo estava dizendo: não precisa correr atrás de Cristo. Esta é a novidade de vida para vocês. Este é o novo tempo para vocês. Esta é a nova oportunidade para vocês. Por quê? Porque a palavra está dentro de vós. Está na sua boca. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou em nós. O Verbo é a ação, ou seja, existe um Espírito dentro do nosso espírito. E ele se chama Espírito Santo. E ele é a unidade do Pai e do Filho. É a essência dos dois dentro de nós. Então por que você fica preocupada, irmã? Por que você fica preocupado, irmão? Corre para lá, corre para cá e tal, e isso e aquilo. E Deus está te dizendo: abre a boca e fala. Declara. Abra a boca. Quando você abrir a boca, o Paulo está dizendo, olha, Romanos 10:8. A palavra está junto de você. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quem estava pregando? Paulo. Porque aquele povo não queria aceitar Jesus.
Eles não queriam entender que a fé faria toda a diferença. Vamos agora para Deuteronômio 27, versículo 28. Igreja, vocês já têm a palavra, vocês já têm Jesus. Só precisa reconhecê-lo. Amém? Só precisa reconhecê-lo e cumprir a sua palavra. Da mesma maneira, você já tem o evangelho que salva a sua alma. Basta só você aceitar a palavra. Mas tem muita coisa aqui que não dá para aceitar, né? É loucura para alguns homens. Mas para nós, a gente sabe que é poder de Deus. Amém? Deuteronômio 27, 26 diz assim. Vou pedir para vocês abrirem, para vocês entenderem o que Paulo estava falando para os judeus. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo, não digam agora, hein? E todo o povo diga amém. Então aquele povo naquela época disse amém e concordou com Moisés dizendo: vocês serão amaldiçoados se vocês não cumprirem e não acreditarem nas palavras desta lei. Olha, e Paulo vem em Romanos, no capítulo 10, leiam em casa, por favor. Paulo estava então discutindo, e essa discussão é o que está escrito no capítulo 10 de Romanos, e que é muito pertinente para me falar nos dias de hoje, no culto dessa noite. É muito pertinente, aliás, para os dias de hoje. Por quê? Porque Paulo estava ensinando. Coloca o verso 5, por favor, do capítulo 10. Eu não pedi para abrir, mas coloca. Paulo, ele estava explicando e ele começa a falar e ele cita Moisés. E Paulo diz que Moisés disse que a lei exigia uma obediência que era perfeita, completa. Mas visto que ninguém era capaz de cumprir, então todos estavam condenados e amaldiçoados. Vocês concordam comigo? Porque vocês acabaram de ler em Deuteronômio 27, 26, que maldito é aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, não existia salvação. E era isso que Paulo estava explicando. Não existe salvação, se for assim. Só que quem é que vai conseguir ser tão perfeito desta maneira? Quem? Não tem como. Se vocês querem ser julgados pela lei, então vocês serão condenados pela lei, porque ninguém faz o que é o certo. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Condenados e amaldiçoados por ela. Então, como ser salvo pela lei? Paulo estava mostrando a eles a impossibilidade de serem salvos por meio da lei. E o fato de que todos podem ser salvos pela fé, por meio do evangelho. Olha que interessante. A justiça da lei existia a perfeita obediência. O que a justiça da lei exigia? A perfeita obediência. Mas a justiça da fé é diferente. Ela pede apenas que você faça uma confissão dos seus pecados e se entregue a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ver se isso está certo? Nós lemos no versículo 8 e acaba assim, né? A saber, nós vamos saber o quê? 10, versículo 9 agora. O 9 e depois o 10. A saber, continua. Gente, pelo amor de Deus, deixa isso entrar dentro do teu coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, se com a tua boca você confessar,
Confessar o quê? O que você precisa confessar? Coloca no 8, por favor, no 9, isso, perdão. Só que esta passagem, nessa tradução, faz toda a diferença. Se com a tua boca confessares ao Senhor. Pode ler na tua Bíblia aí. A maioria delas está, se confessares o Senhor. Isso aí faz toda a diferença. Por quê? O que significa confessar no grego? Porque Romanos está no Novo Testamento. Confessar no grego significa, além de, admitir, reconhecer, concordar, confessar publicamente. Você confessa que é crente publicamente ou você fica fingindo que não é? Isso aí, Silvana. Você fica lá todo quietinho, enfiadinho no lugar que tem vergonha. Confessar publicamente, abertamente. Agora vem a diferença. Porque isso aqui, até nós que não temos o Google às vezes para acessar, ou não somos tão inteligentes, sabemos o que significa confessar. Mas confessar, se você for traduzir na etimologia da palavra, aí vem a grande diferença. Qual é a grande diferença? Confessar pessoalmente a Cristo, com significado de professá-lo, de reconhecê-lo. Tu, Jesus, é o meu Senhor. Se eu estou escutando Jesus, eu estou falando com o Senhor, eu estou te confessando. O Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Isso é confessar. Tem pessoas que lêem o versículo e dizem, já sou salvo. Mas está no Egito, Aonde é que Deus traz juízo? No Egito. Mas o Egito não é no Brasil. Pois não é que o Egito está aqui no Brasil? O Egito é qualquer lugar fora da igreja, fora dos princípios do Senhor, irmão. Às vezes o Egito está dentro do teu quarto, está dentro da tua sala. Às vezes o Egito está dentro do teu coração. E como que o Egito pode estar dentro do teu coração se a palavra está perto de ti? Se a palavra está na tua boca e está no teu coração? Não está. Não está. Comunhão de luz e trevas não existe. Ou você serve ao Senhor ou você serve a Faraó. E Faraó é figurativo, A quem realmente o Senhor quer mostrar atrás de Faraó? Diabo. Nossa, Deus é poderoso, Porque até o coração de Faraó, ele fez o que ele quis, Pois é. Até o diabo trabalha para Deus. Meu Deus. Ficou mais fácil para vocês entenderem agora o Evangelho? Escutando a palavra dessa maneira, fica mais fácil vocês obedecer a palavra de Deus? A doutrina da morte e ressurreição de Cristo? Fica mais fácil para vocês entenderem? É plenamente essa doutrina, ou seja, esta lei, esse princípio da morte e ressurreição de Cristo é plenamente eficaz para te salvar. E está perto de você. É só confessá-lo com a sua boca e crer nela com o seu coração, se você quiser ser salvo. Essa palavra de fé, se for obedecida, essa palavra de fé, qual que é a palavra de fé? Se com a minha boca eu confessar. Coloca lá novamente para o pessoal ir acompanhando, por favor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer com você? Não estou falando de vida e abundância nessa terra, tá? Não estou falando, eu estou falando de salvação hoje. Às vezes eu prego para vocês e não estou falando de salvação, hoje eu estou falando de vida eterna, de perdão dos seus pecados. É isso aqui, Mas só que você tem que confessar, você tem que crer.
Aleluia. Isso é o evangelho. Era isso que Paulo estava explicando para eles. Mas era loucura demais para os judeus entenderem isso. É loucura demais para você entender isso? Para mim, não. Alguns de vocês pode ser que seja. Mas vai caminhando com o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Se estando no caminho, aleluia, logo você vai conhecer a verdade. Não significa que você está na igreja, está no caminho, que você já conheceu a verdade, não. Quando você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E só depois você vai conhecer a vida. Existe um processo. Existe um propósito para esse processo. Confessar, no grego, significa você falar com Jesus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Você pode fazer isso agora? Fecha os seus olhos. Fica mais confortável para você. Se você já tinha entendido, aleluia. Mas se não, fale com Ele agora. Glória a Deus. Se você quiser ser salvo, quiser ser salva, essa palavra de fé, se ela for obedecida, vai lhe trazer a salvação. E a casa que tinha o sangue nos umbrais, agora passa a ser você. Você é essa casa. E o mal não vai poder te tocar. Então não tem necessidade de você sair buscando a Deus através de Jesus em tantos lugares. Eu vou falar de mim. Eu só sentia a Deus. No final do culto, perguntem para minha mãe. Eu não saía do cemitério. E olha, gente, para o meu temperamento, ir no lugar daquele é o ó. Porque é muito silêncio para minha cabeça. E eu só sentia Deus quando eu estava no cemitério. Eu limpava até túmulo que eu não precisava limpar, porque eu achava que aquilo ia tocar o coração de Deus. Obras, né? Obras. Então, ou eu estava no cemitério, ou eu estava em algum lugar no meio de idolatrias, porque eu achava que aquelas imagens me traziam paz, gente. Como é que eu podia estar tão enganada desse jeito, pelo amor de Deus? Quanta loucura! Isso é a minha experiência. Eu não sei aonde é que você sente a Deus, mas não tem outro lugar para sentir o Senhor se não for aqui, ó. Palavra. Ele está perto de ti. Ele está na sua boca. Ele está no seu coração, Bruce. Ele estava na sua boca cantando aqui, Lília. Se matando para fazer vocês louvarem a Deus, pelo menos de domingo à noite. Mas aqueles que são salvos, que já entenderam pela fé, a nossa vida é uma vida de louvor a Deus. Acorda glorificando a Deus, vai comer, glorifica a Deus, vai trabalhar, Senhor, eu consagro todos os meus pacientes hoje ao Senhor, porque o que eu vou fazer com esse povo, se o Senhor não falar comigo, Pai? Senhor, vai tomar o café da tarde, Pai, eu consagro a Ti, Pai, porque eu sei que vem do Senhor. Vai dormir em paz, eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Tem pessoa que precisa tomar remédio, uma tribulação para dormir, sendo que é só falar a palavra. O seu cérebro acredita em tudo que você conta para ele. Se você não acredita que você não pode dormir, são seus pensamentos que estão falando com o seu cérebro. Muda. Faz essa transição hoje. Hoje tudo está convergindo aqui, ó. Os céus e a terra estão se ligando, porque é uma festa profética. É Páscoa. Ele vai passar por cima. Amém, igreja? Eu não percebia. Pastora Ana, não percebia. Até então, que a minha fé estava pautada em tradições humanas. Eu não percebia.
Eu achava que as tradições que a minha família me trouxe, que uma coisa é a sua família de origem, é o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Outra coisa é o seu seio familiar. Seu seio familiar, se você teve contato com um padre do jeito que eu tive, ele influenciou a minha vida. Seio familiar, você recebe influência de padre, de pastor, de vizinhos, de amigos, de parentes, dos próprios pais. Recebe de líderes, de professor. Se você foi aquele escoteiro lá, se eu estou sentindo de Deus é porque alguém aqui já foi. Você recebeu influência do seu líder, do seu mestre. Se você já fez taekwondo, se você já fez alguma daquelas artes marciais, você recebeu a influência do seu professor. Vocês estão entendendo? Mas agora é transição. Você precisa ter uma novidade de vida. Senão você não aguenta o processo. Não aguenta. E eu não percebia. Então eu achava que a minha fé estava pautada em tradições humanas. Nas coisas que tinham sido ensinadas a mim por outras pessoas. Eu tive uma professora de religião, não vou citar o nome dela aqui, ela já é falecida, mas ela é uma pessoa que marcou muito a minha vida. Eu não fiz o ensino, eu mudei para Ouro Fino, o que é o 9º ano hoje, né? Eu mudei para Ouro Fino quando eu estava na 8ª série, em outubro para novembro. Foi difícil para mim, igreja, foi difícil. Aí a minha mãe me levou para ter a formatura na escola que eu estudava em São Paulo. Logo em seguida eu fui matriculada no magistério. No magistério, a faculdade, tudo foi feito aqui em Ouro Fino. Então eu tive muita influência dessa minha professora. Tive muita influência de uma grande amiga que eu tive lá nos Capuchinhos, que era uma madre, irmã... Tereza, não lembro direito o nome dela, às vezes me falha a memória. Ela já é falecida. Então, eu tive muitos ensinamentos de tradições humanas. E eu fiquei muito presa a isso. Mas a sua fé não pode estar pautada em tradições humanas. A sua fé precisa estar pautada na palavra de Deus. Põe isso dentro do teu coração. A minha fé, aquilo que eu acredito, as obras que eu faço, precisa estar pautado na palavra de Deus. Isso aqui não é aristocracia, isso aqui não é tradicionalismo, isso aqui é a palavra. É o verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Amém? Deus nos chamou na Páscoa. Deus está chamando você esta noite para você cruzar o caminho e entrar na terra prometida. Esse cruzar o caminho é uma transição. E aí numa transição você não leva o que você não precisa. Quando você vai fazer uma mudança, quando você vai fazer uma transição, você só leva o que é estritamente necessário. Se você ficar levando esse monte de coisa que você acredita aí, você não vai sair do lugar. Se você crê ou não que o sangue de Jesus está sobre você, é isso que vai te trazer a fé. Foi isso que salvou aquele povo hebreu da morte. Foi a fé deles de ficar dentro da casa e saber que aquele sinal, que o sangue era a proteção e a salvação deles. Vocês precisam de mais alguma coisa além de Jesus? Para ser a sua salvação e a sua proteção? Não espere, porque não vai chegar. Não existe outra coisa. Amém, igreja? Há coisas muito pesadas que você está carregando. Por isso a Páscoa significa, deixa o velho. Você vai precisar sair do Egito para alcançar essas bênçãos de Deus. Você não precisa levar nada que está lá fora. Não vai te fazer falta nenhuma. Não vai te fazer falta nenhuma. Amém, igreja? O que você nunca percebeu, presta atenção que você vai ouvir agora. O que vocês nunca perceberam é que o sofrimento pode ser seu aliado. Primeira coisa, o que é aliado? Tá junto, amigão do peito.
E quem que é o aliado aqui? O sofrimento, igreja. Acabei de ler para vocês, olha que belezinha, olha como eu sou calminha. Vou falar de novo. A Mary Rose está aqui, ó. Eu tenho que me comportar. Senão não prego mais na Assembleia, né, Mary Rose? Gente, a Mary Rose está linda. Ela já era linda, agora está magérrima. Cola nela ali no final que ela vai explicar o que ela fez. Processo, quero ver se vocês aguentam. Vou respirar e vou falar de novo. O que você nunca percebeu é que o sofrimento pode ser seu amiguinho. Deus que me livre que o sofrimento seja meu amiguinho. Pois é, você não para de sofrer. Você não para de sofrer. E é por causa do seu sofrimento que você tem sido constrangido. É por causa desse amiguinho que você tem, irmã, que você está sendo constrangida a rever suas decisões, a rever os seus caminhos e a rever as suas escolhas. Aguenta ouvir o que eu vou falar agora? Deus é que está no teu sofrimento. Quem é que está por detrás do teu sofrimento? Em vez de você lutar e sair fora disso, você faz do seu sofrimento teu amiguinho, teu aliado, sendo que quem é teu amiguinho, teu aliado, é a palavra que está perto de ti. É a palavra que está dentro do seu coração. Amém? Entenderam mesmo? Então o sofrimento tem um ponto final essa noite? Vou repetir, o sofrimento tem um ponto final essa noite? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. O que é que você precisa encerrar? Eu quero encerrar falando sobre isso. Pessoal do louvor, por favor. Aleluia. Vocês perceberam onde vocês estão? Num lugar, estrategicamente falando, um lugar espiritualmente falando, aonde há aquele nominho lá que eu falei para vocês. Deixa eu achar aqui para mim não falar errado, senão meu sobrinho que é engenheiro Lucas, que é engenheiro, quem mais que é engenheiro aqui vai ficar no meu pé depois. Uma convergência. Significa dirigir-se para um ponto comum. Toda vez que nós estamos unidos no nome do Senhor, quem se faz presente? Jesus. Então os céus e a terra se unem por ser uma festa profética de Israel. Nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor na igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. O Senhor tabernaculou em nós. Quer dizer que Ele não nos vê, mas Ele vê o sangue. Vocês estão entendendo que os céus e a terra estão exatamente se unindo agora? E aquilo que você precisa pode acontecer para você nessa noite? Em qualquer área, por ser Páscoa. É fé. O anjo da morte não vai te pegar. O diabo não vai te encontrar. Podem até apontar uma arma contra você, mas a arma vai errar o alvo. Deus vai fazer errar o alvo, irmãos. Deus vai fazer errar o alvo. Então não tem situação que você não possa sair. Tem alguma no teu coração aí em específico que você quer apresentar para Deus? Então feche os seus olhos e apresente para Deus agora. Você está prestes a fazer a passagem, a cruzar o caminho, a sair do Egito e andar para a terra prometida. Está preparado para isso? Porque não tem volta. Não tem essa de ficar crente só 2 dias na semana e o resto descambar. Não tem, não existe isso. Você está prestes a cruzar. Então, por favor, lança fora esse medo, esse sofrimento,
Você precisa entender que o seu sofrimento, Deus está atrás disso, por detrás disso. E foi Ele que te trouxe até aqui. Porque você anda inconformado com a sua vida. Você quer dar um basta nesse constrangimento. Aleluia! Então cruza. Sai do Egito e entra na terra prometida. Mas o que você precisa encerrar? Com os olhos fechados, ouça bem. Quais são as coisas que você precisa deixar para trás? Na Páscoa, Deus estabeleceu limites para que as 10 pragas não atingissem o povo de Israel. Havia sangue nos umbrais das portas e por isso o inimigo não pôde entrar. E hoje o sangue aspergido está sobre nós. O êxodo dos judeus foi a saída do Egito. Mas o êxodo da humanidade começou no Calvário, gente. Ele tinha 33 anos. Naquele dia começou o nosso êxodo. O êxodo é quando um grande número de pessoas sai de uma cidade e vai para outra. Você está saindo do Egito hoje e indo para Jerusalém. O Calvário é o ponto da virada, é a requisição, não dos direitos, mas de um pacto que foi selado sobre o sangue de Jesus. Jesus é o sacrifício substitutivo. A Lília fez a abertura hoje dizendo que o castigo que nos traz a paz. Como que ser castigado pode trazer paz para alguém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi o sacrifício que nos substituiu. O castigo era para nós e veio todo sobre ele. Ele tomou sobre si, sobre ele, os nossos pecados. E ele encravou naquela cruz um escrito de dívida que tinha contra nós. Ele só não encravou, como ele removeu inteiramente essa dívida de nós. Respira forte agora e diga para você mesmo: está tudo pago. O prisioneiro está livre e não existe mais condenação. Por quê? Porque estamos em Cristo. O pecado foi condenado na sua carne. O pecado foi condenado na carne de Jesus. Por isso que ele apanhou tanto. O pecado foi condenado, igreja, na carne, para que por meio dele não fôssemos condenados. E tragada foi a morte pela vitória. Por que tragado foi a morte pela vitória? Abra os olhos, por favor. Quando Jesus desceu, ninguém sairia da onde ele desceu. Quando Jesus chegou lá embaixo, não tinha nenhum caso bíblico que tivesse acontecido do próprio Deus ter ressuscitado alguém. Algumas pessoas já tinham morrido antes de Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. E isso nós sabemos. Só que isso, quando aconteceu, é bom nem entrar nisso agora, né? Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E se não tinha mundo, não tinha humanidade? Ah, tá. Tá bom. Mas quem é que morreu antes de Jesus estando em carne? Vocês podem lembrar aí pelo menos 2 pessoas que morreram? Tem vários. Quem que morreu estando Jesus na terra, em carne?
Estando Jesus em carne, na terra, quem que morreu e ressuscitou? Lázaro. Quem mais? Oi? O jovem, o filho da viúva, né? A mulher já tinha perdido o marido, tinha um único filho. Jesus entra na cidade, vem aquele chororô ao encontro dele. E quando ele olha para o esquife, aquele menino morto, ele diz para a mãe: não chora. Você tem noção alguém parar a gente na hora e falar: não chore? Oh meu Deus, misericórdia. Pois o menino não ressuscitou. Mas quem ressuscitou Lázaro e o menino? Jesus. Mas quem ressuscitou Jesus? Quem é que foi lá no inferno e disse: meu filho? Quem é que foi? Quem é que poderia entrar no inferno? O próprio Deus, igreja. O próprio Deus ressuscitou a Jesus. E na hora que ele ressuscitou, aqueles meninos que andavam com ele, cadê os meninos? É nós mulheres. É nós mulheres. Foi uma lá. Ele apareceu para ela. E ele ainda disse para ela: vai lá e conta para os meninos. E chama Pedro também. Pedro estava de biquinho, né? Pedro estava meio triste, queria voltar a fazer o que fazia antes, né? Ele queria voltar a pescar. Às vezes é isso. Você está na igreja hoje, mas tem uma vontade imensa de voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Pescar é bom? No caso de Pedro era muito bom, mas foi Jesus que o tirou daquilo lá. O Senhor deu um propósito para a vida dele. Então, se você bebia, irmão, não bebe mais. Se você se prostituía, não faça mais isso não. Se você brigava, se você maltratava as mulheres, não faz mais isso não. Porque o Senhor está vendo tudo e é sempre na Páscoa que Ele traz juízo. Assim é para as mulheres também. Então essa é a noite que algo vai acontecer, não tenho dúvidas. Mas eu espero que seja de bênção para a sua vida. Amém? Então levanta suas mãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E crendo na sua palavra, Pai, sabemos que o céu e a terra estão unidos por ser uma noite profética. Então eu peço, eu intercedo pelo teu povo que está aqui hoje, Pai. Aqueles que vieram te buscar essa noite. Em nome de Jesus, os livra dessa situação que aparentemente não tem como ser livre. Livra eles, Pai, deste mal que entrou na casa deles. Livra, Pai, livra-os deste mal que entrou no coração, esse medo, irmã. Essa aflição que você está. Não precisa. Não precisa. O Senhor está te vendo aonde você está sentada. Às vezes você pensa assim, né? Eu vou chegar quietinha, eu não quero que ninguém me veja. Só o Senhor. E Ele manda te dizer: eu te enxerguei aí. Eu te enxerguei aí. Eu cuido de você. Eu cuido dos seus. E se você quiser, eu entro no teu casamento, diz o Senhor para você. E eu faço uma mudança, uma transição. E você vai reconhecer e vai adorar o meu nome pela grande obra que eu vou fazer. Seus filhos, o Senhor está cuidando. A sua solteirice, entrega para Deus. O Senhor também está cuidando. Era isso que Paulo estava falando para os judeus. Se vocês quiserem ser justificados, julgados pela fé, vocês já estão condenados, porque é impossível ser perfeito. Mas se vocês quiserem, pela fé, apenas confesse que você é pecador. Confesse que Jesus é o Filho de Deus. Confesse e peça para Ele entrar na sua vida e escrever seu nome no livro da vida. Você só precisa confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor
e o seu Salvador. Não precisa de mais nada. A graça, você entra na graça, e a graça te basta. E isso é fé. É você que tem que crer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar louvando o Senhor? Com toda a sua força. Até a força do Bruce lá. Em nome de Jesus. Quero convidá-los então a honrar o Senhor com seu louvor. Aleluia. Sua misericórdia, mas tu viestes de longe. Você achou que ele não vinha, né? Escutei de longe. a voz, ele está te chamando. Meu Diz para ele: estou aqui, Senhor. Aleluia. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Te amamos, Deus, meu Salvador, meu se renda a Ele. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Aleluia. Fala para você mesmo agora: não há outro, não há salvação em outro, só em Jesus. Só o sangue de Jesus nos justifica. Só o sangue de Jesus é que perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Amém, igreja? Não espera outro não. Ele veio e já está tudo consumado. Glória a Deus. Sai do seu lugar, abraça a pessoa que você tem a liberdade para abraçar. Fala para ela: Feliz Páscoa. Passa por cima dos seus problemas. O Senhor está com você. Aleluia. Uma grande salva de palmas para o Senhor.